Shalom a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Conexão Judaica. Eu sou Sami Sitman e tenho muito prazer hoje de receber Rabino Ricardo Gantz, direto de Israel, uma pessoa que eu admiro até mesmo antes de conhecer pessoalmente e já admirava antes de conhecer virtualmente também. Uma vez escutei um vídeo, falei, quem é essa pessoa, quem é esse jovem? Eu acho que a gente deve ter uma faixa de idade próxima. Falei, que impressionante. Fui conhecê-lo muitos meses depois, eu acho, no shiurim que aconteceu no Telegram. Sempre recomendo para todo mundo e já aproveito para recomendar. Todos os contatos do Rabino vão estar depois na tela para vocês acessarem as mídias e poderem conhecer um pouquinho mais dele e principalmente do conteúdo maravilhoso que ele aborda nas suas aulas, nas suas reflexões. E antes de passar a palavra, dando as boas-vindas, eu queria mostrar aqui que o Rabino lançou nos últimos anos 2 livros fantásticos, A Tradição Viva, praticamente uma entrevista comentada que o Rabino faz com o mestre dele, Rabino Yaakov Peretz, Alav Shalom, Zecher Tzadik Livracha, uma personalidade única, muito destacada entre aqueles que são conhecidos como Gdolim do nosso povo, os grandes do nosso povo da geração. Um livro que tem que ser lido, relido e estudado muitas vezes, pelo menos na minha opinião. E outro livro fantástico também, Caminhos para a Teshuvá, foi lançado perto da época de Rosh Hashanah, do Ano Novo, também já bastante sugestivo em relação a esse tema que é tão importante no nosso calendário. Então, Tradição Viva e Caminhos da Teshuvá, Caminhos para a Teshuvá, perdão, super recomendo, e pelo que eu já ouvi, já tem mais livro no forninho. Acho que o Rabino pode introduzir. Rabino, muito obrigado, uma honra. Em breve, nos próximos meses, pretendo te conhecer pessoalmente aí em Israel. Muito obrigado pela apresentação e, de fato, sim, daqui a pouco, provavelmente, quando a entrevista estiver indo ao ar, já terá o 3º livro, que é Saindo do Egito, e o 4º já vai estar para ser finalizado também, depois vão ter outros. Então, isso na área judaica, né? Eu também escrevo coisas na área acadêmica, mas aí é algo muito mais técnico e talvez não tão interessante para a maioria das pessoas. Perfeito. Quem sabe a gente consegue tirar algum spoiler falando desse assunto de saída do Egito, mas antes de puxar então a sardinha, no pouco que eu converso contigo, acho que eu já manifestei bastante dessa minha militância judaica em prol da gente entender melhor, conhecer cada vez mais a nossa própria identidade. Acho que esse é o caminho de todos os judeus, desde os primeiros. E aí queria te fazer uma pergunta que é um pouco subjetiva demais, mas gostaria de ouvir nas tuas palavras como você entende o judaísmo, seja em termos de significado ou até mesmo de propósito, para aquela pessoa que ou nasceu dentro do nosso povo ou encontrou o caminho da Torá e se convenceu da verdade dela. Ok, bom, isso é pergunta gigantesca, mas vamos lá. Colocando primeiro a resposta e depois os comentários. Então, de modo direto, ao meu ver, o judaísmo é a expressão da conexão que o judeu ele tem com Deus, e não somente a conexão que ele tem com Deus, mas também a responsabilidade que ele tem com Deus, e isso vai ser transmitido, ou isso vai ser refletido a partir da Torá. Agora, isso colocado de modo geral. Mas aí, nós, quando falamos de identidade, há uma série de elementos que constituem uma identidade. Porque aí você vai falar, não, peraí, mas e o sujeito, por exemplo, que ele não é religioso, ele é judeu, ele se vê como judeu, a família, digamos, foi salva do Holocausto, ou foi salva dos comunistas, como parte das famílias do leste europeu, ou fugiram dos países árabes quando começaram a perseguir os judeus no início do século XX, dependendo do lugar. Bom, mas ainda assim a pessoa ela não é religiosa, mas ela se vê como judeu e etc. Então, como equalizar esse tipo de coisa? E a própria lei judaica enxerga essa pessoa como judia, né? Uma vez que é nascida e está vinculada de alguma forma. Sim, aí você vai ter a aspecto questão da técnico, né?
Sim, você vai ter a questão alárrica sobre isso, mas aqui eu não tô nem falando sobre a alahá específica, mas sim sobre o que de fato define a identificação com relação ao povo judeu. E aí eu falaria de modo resumido, nós temos aí até mais ou menos 250 anos, o judeu, de um modo ou de outro, era quem tinha uma adesão a práticas que eram consagradas pelo próprio povo, e essas práticas elas tinham um significado que, em última instância, estavam calcados como uma obrigação / responsabilidade perante a Deus. Então, é o que hoje nós chamamos de ser religioso. Agora, eu estou aqui, eu não estou, novamente, eu estou falando com relação à prática e o que identificava a relação da pessoa como ser judeu. Então, você poderia pegar um judeu que morava num canto da Europa, o outro judeu que morava em um país árabe. Eles tinham culturas diferentes, eles comiam comidas diferentes, eles tinham valores sociais que eram diferentes em vários aspectos, e ainda assim eles eram muito próximos. Por quê? Porque eles tinham esse mesmo grupo de práticas, de crenças, de ideais que estão, em última instância, calcados na literatura judaica e, no fim das contas, no Tanar. Bom, 250 anos para cá, isso muda e aí é a história imensa, mas aí começam a aparecer grupos distintos falando, não, nós iremos rejeitar estes elementos do passado, iremos adotar outros valores e não iremos rejeitar totalmente, vamos rejeitar parcialmente e vamos passar a adotar outros valores. E nasceu, então, o que você pode colocar, o judeu que se identifica, ele tem uma afiliação de grupo, ele socialmente ele se vê como judeu, ele criou uma certa cultura em volta desses valores novos, e esses valores novos, eles precisam ter alguma base, e aí o que vai acontecer com essas pessoas é que, à medida que vão passando as gerações, eles vão recriando esses novos valores e, de algum modo, tentando fazer uma equalização pessoal entre o que eles sentem, acreditam, e algo daquele judaísmo originário. E o que a história mostra desses últimos 250 anos é que a tendência de quem faz isso é se afastar cada vez mais daqueles valores básicos que estão na raiz do que sempre foi o judeu até então. E isso já aconteceu na nossa história antes também, né? De grupos que reivindicavam para si uma autonomia tal que acabou os afastando ou até os excluindo formalmente daquela homogeneidade que não é tão absoluta, mas vamos dizer, na prática judaica, né? Sim, sim. Isso é uma coisa que já aconteceu e isso é um fenômeno que você consegue olhar novamente vendo, você vai pegar famílias no início do século XX, elas tinham certos comportamentos, aí você vai olhar como é que é o filho, depois o neto, depois o bisneto, você consegue olhar, você tem documentação farta o suficiente para você olhar e você vê que há essa diferença. Quem quer que se interesse sobre a situação antropológica do povo judeu pode ir no Pew Research, eles sempre fazem uma série de pesquisas muito boas sobre o assunto e você consegue ver. Olha, há este fenômeno aqui. Então, a questão da identidade, ao meu ver, se ela não estiver calcada naquilo que sempre, aquilo que fundou a identidade judaica e que sempre manteve a identidade estável, e veja bem, eu não estou sequer entrando na questão de tem que ser religioso, não tem que ser religioso, eu não estou falando disso. Estou falando, se não há essa relação com toda esta cultura, a pessoa, ela lentamente, ela irá deixando de ser judeu.
ela irá se afastando cada vez mais do que é de fato ser judeu, o que sempre foi ser judeu, enquanto ela tenta na cabeça dela, e muitas vezes com um grupo tentando fazer isso, criar um novo judeu. Você meio que queima o antigo, deixa o antigo para o lado, varre ele para o museu, como um folclore, e você tenta recriar um outro, mas, bom, você vai recriar com base em quê? Na sua própria imagem e semelhança? Inevitavelmente acaba sendo com valores da ideologia que está na moda na época. E isso a gente vê, e dá para analisar isso historicamente sem muita dificuldade. Isso que me remete também a uma lição que a gente aprende, ou deveria ter aprendido, da fundação do Islã. Quando Maomé supostamente vem para o nosso povo e fala: vocês são tão divididos, vamos todo mundo se juntar, fazer uma coisa só. Aí a gente fala assim: a gente é dividido, mas a nossa base ela é muito sólida, que é a Torá, e vale para todos nós. Então não tem espaço para a gente agora falar: não, vamos contigo. E interessante também, eu costumo falar nos meus estudos, que a gente já começa com diversidade. A gente se torna povo através de 12 filhos, que se tornam 12 famílias, 12 tribos, e já começa com uma diversidade, já começa com uma dificuldade de sermos iguais entre nós, o que eu acredito que não é o objetivo, mas a Torá destaca o momento em que a gente tem uma sintonia tão grande, que Eish Echad Belev Echad, como um homem com um único coração, onde a gente recebe a Torá, sei lá, atinge o ponto, o auge, talvez, daquela narrativa toda, e que pelos comentaristas é um pouco ligado a essa questão de que a gente estava finalmente numa sintonia. Não éramos todos iguais. E daí a beleza da sintonia naquele momento. Não sei se eu estou viajando um pouquinho. Não, pelo contrário, isso é justamente um dos desafios desta identidade judaica ao qual eu me espelho, que é justamente essa identidade que vem lá do início da fundação do que é a identidade judaica até hoje. Há uma tensão constante que implica em um desafio constante. Qual é a tensão? Qual é o desafio? A tensão é que, por um lado, você tem uma autonomia imensa, por outro lado, você tem certas responsabilidades, e as decisões que você toma, muitas vezes, não são as mesmas do que o outro judeu toma, e você precisa equalizar isso, e ele precisa equalizar isso, e a equalização ela não pode ser, por um lado, algo forçado e artificial, no sentido, por exemplo, de todo mundo tem direito a falar o que quiser, então tudo é válido e vamos respeitar o que o outro falou, independente vamos respeitar a opinião. Eu, sinceramente, não acredito nem um pouco em respeitar opinião. Você respeita pessoas, opinião
O que é verdadeiro você respeita, o que é falso você não respeita. Se uma opinião falsa ela tiver o mesmo peso da sua que você considera como verdadeira, bom, então a sua opinião também não está valendo de nada. Por que você adota então a sua e não a outra? Então, eu não vejo assim de forma alguma. Eu entendo que opiniões são para ser discutidas, confrontadas, colocadas em xeque, e há a nossa autonomia para fazer isso. E isso vai aparecer nas condutas diversas do próprio povo, seja ao longo do Tanar, seja as várias discussões talmúdicas, que você tem escolas diferentes, rabinos diferentes, cada um trazendo uma própria percepção e visão das coisas. Agora, junto com isso, você sim tem confrontos de ideias, mas a beleza da coisa é que, como pessoas diferentes tendem a apreender a realidade de modo diferente, você vai ter o resultante de cada um vai ser também algo diferente. Então, quando você fala alguma coisa, quando você, Sam, fala alguma coisa, você, de modo sincero, que você está tentando descrever como você compreende a realidade, eu vou olhar para isso, eu vou tentar agora fazer um processo imaginativo, ver, bom, peraí, vamos ver se esse negócio aqui funciona. Pode até ser que eu não concorde, mas só o fato de eu perceber como você fez vai já me aproximar de você, uma coisa. E outra, pode ser que o que você está falando é algo verdadeiro, é algo que eu não tinha percebido, então agora eu aprendo com você. E isso é uma constante. O risco, agora, isso é uma situação ideal. O risco é a pessoa se fechar no que ela acredita e não querer confrontar. E falar, não, isso é aqui, aquilo ali não presta para nada, não vou nem discutir. Quando chega nesse ponto, você rompeu com essa união, que a união não é você ter todo mundo igual. Não é você fazer uma igualdade artificiosa, mas é você estar com alguém que você não concorda, né, mas que você está pronto para sempre É uma estar troca, fazendo. né? Dentro da busca individual de cada um, especialmente, penso eu, dentro do contexto do nosso povo. Isso que você falou me lembrou aquela música do Renato Russo, A Própria Fé é o que Destrói. Isso também sempre me remete ao livro de Shoftim, de Juízes, que falava, como não tinha um rei em Israel, então cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. Assim, é muito subjetivo o que parece e tal. Eu acho opiniões, como você muito bem falou, estão aí para serem questionadas, refletidas. Eu, pelo menos, acho que a própria Torá, com o seu caráter divino, ela está aí para ser questionada. Não no objetivo de provar que ela é falsa, pelo contrário, mas para a gente, inclusive, poder confiar nela da maneira como espera-se que a gente confia. Então a gente sim testa ela, então a gente sim questiona ela, e até onde eu busco, no geral, a gente encontra respostas muito satisfatórias. Sem dúvida, e olha, já que você falou essa questão do rei também ilustra justamente essa tensão e dicotomia, porque, por um lado, você tem, talvez, nas interpretações, nos comentários tradicionais, talvez o mais conhecido é a ideia de que, bom, colocar rei é uma mitzvah, como escreve o Maimônides, o Rambam, no Mishneh Torah, e quando o povo pede o rei para Shmuel, de acordo com uma linha interpretativa, Shmuel, ele fica com raiva porque o povo estaria pedindo um rei não para ser um rei especial para o povo judeu, mas para ser um rei como qualquer outro dos uma equivalência outros povos, para com as nações. seria um problema. Isso é uma linha interpretativa. Por outro lado, há uma outra linha interpretativa, quem se interessar, procurem o comentário da Barbanel, e essa outra linha interpretativa fala, não, peraí, a coisa é o contrário. Por quê? Em primeiro lugar, o povo, quando pede para Shmuel um rei, o povo, na verdade, quando fala, queremos um rei igual a todos os povos, assim é a citação que está no Sefer Devarim. Exato. Então o povo está citando o que está no Sefer Devarim.
Então, não dá para culpar eles de qualquer coisa especial do pedido. A outra coisa é, Shmuel depois não quer, Deus fala com ele, sim, coloque um rei, ele então coloca o rei Shaul, e o rei Shaul faz uma coisa que ao longo de todo o Sefer Shoftim não acontece, que é o quê? Ele consegue reunir todas as tribos e ganhar a guerra contra os inimigos. E aí você deveria esperar, bom, Shmuel então vai falar, olha, não era para ter colocado o rei, mas colocaram, então agora vão cumprir, vai ficar tudo bem. O que Shmuel faz? Shmuel chega para o povo e fala, vem cá, eu fiz alguma coisa contra vocês? Não. Então, que aí o Shmuel pede para meio que joga a maldição no povo, falando, olha, então agora eu quero que venha trovões e que aconteça isso, assim, assim, assim. E o povo fica com medo e Shmuel fala, vocês fizeram uma coisa muito mal perante a Deus e tudo mais. E aí isso remete ao que acontece no Sefer Shoftim com Gidon, capítulo 6, 7, 8 do Sefer Shoftim, história de Gidon. Gidon vence a guerra, as pessoas chegam para ele e falam, Gidon, seja nosso rei. E ele fala, não, 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 rei é só um. Rei é Deus. E é ele que governa sobre o povo. E aí, logo depois, o capítulo que tem é Abimelech, que é filho de Gidon, que mata os irmãos, e agora tem o rei, tem Melech, né? Aqui é irônico, é um título que tem uma certa ironia nele, justamente porque ele entra como um rei que só faz coisa errada. E isso daí é, ao mesmo tempo, como que o Tanar estivesse falando, olha, isso daqui é consequência do rei. Por outro lado, é também o Tanar falando, Gidon, que era alguém que merecia, deveria ser rei, recusou. Olha o que aconteceu, porque ele, que era alguém que deveria estar no cargo, recusou. É isso aqui que ficamos. Então, veja, a mensagem, ela é dupla. Você tem, por um lado, uma possibilidade de ler o Tanar falando, sim, nós temos que ter o rei. Ao mesmo tempo, você tem a possibilidade de falar, não, nós não temos. Isso daí é uma espécie de plano B, que na visão da Barbanel, essa mitzvah é igual a mitzvah quando a pessoa está na guerra, ela pode fazer certas coisas, caso ela queira. Então, para o Barbanel, a mitzvah de colocar rei é essa situação. Caso o povo queira, não é a situação ideal, não é mas caso queiram, assim Sim. vocês têm que conduzir. E isso, essa dualidade, ela está presente ali e ela reflete essa tensão que a gente estava falando. Sim. Isso me faz pensar que talvez essa postura de Shmuel o tempo todo me faz pensar, parece que estão trocando Deus, desprezando Deus, querem um rei de carne e osso. Mas te ouvindo agora, talvez ele tenha repreendido o povo para entender que mesmo com um rei, ele estava preocupado com a assimilação. Ah, vocês querem um rei como os outros povos? Saibam que com um rei, sem rei, vocês e o rei têm que continuar servindo a Hashem, porque senão as coisas não vão mudar nem para o bem nem para o mal. Quer dizer, a referência continua sendo a mesma e talvez essa atitude dos trovões, que realmente dá essa ideia de assustar, tinha um pouco esse caráter de fazer as pessoas, não, beleza, nosso pedido está sendo atendido, mas isso não pode servir jamais de escusa, como né, acabou servindo na maioria, talvez, das vezes, na maioria dos reis que a gente teve, colocando de um modo geral, que me parece que foi negativo. Sim, praticamente todos os reis foram negativos. Exato, mesmo os positivos também tiveram sua contribuição negativa significativa, não diminuindo, óbvio. Sim, sim, sem dúvida. Aí eu queria puxar para um outro ponto, Rabino, aproveitando essa coisa do medo, puxando de Shmuel, que não poderia ter uma deixa melhor. Primeiro, Rabino, na sua opinião, antissemitismo ou judeofobia, qual seria o termo que você acha mais apropriado? Ou tanto faz? Sinceramente, eu não acho que isso seja relevante, porque a verdade é, o termo antissemitismo já ficou consagrado. Então, estando ele correto ou não importa. Então, mas a minha pergunta é assim, no sentido de quando ele foi cunhado, ele já tira a judeofobia de lado, e tudo bem, poderia ser uma coisa que não foi intencional de diminuir o caráter judaico, mas a gente hoje, os maiores antissemitas são semitas, por uma ironia
que talvez não seja tão ironia do destino assim, se é que você entende o que eu quero dizer. Qualquer discriminação é proibida. Quando chega no antissemitismo, não, é desculpinha de judeu para justificar os massacres e não sei o quê. E toda mentira só ganha corpo com outras submentiras ou construções que talvez sejam intencionais. Por isso a minha pergunta, obviamente já puxando depois para o antissemitismo estrutural, que eu pelo menos já encontro na Torá, desde da época de Yosef, quando tem a frase que era abominável aos egípcios sentar-se à mesa com hebreus. Isso me levou a pensar por quê, mas vamos chegar nesse ponto na sequência. Ok, olha, uso, tá, agora a gente está falando, a gente pode olhar de dois modos. Se você está falando do ponto de vista acadêmico, técnico, é uma discussão à parte, você pode falar, bom, vamos mudar o termo para algo mais preciso. Agora, quando você está falando sobre o uso do termo em si, você está falando para a evocação de um termo que as pessoas vão escutar, e ao escutar, elas vão associar com alguma diretamente. ideia. Mas, curiosamente, nossos irmãos semitas islâmicos, quando alguém está perseguindo eles, não é antissemitismo, é islamofobia. Entende? Eu estou querendo encontrar nessa diferença talvez um cunho antissemita que o próprio termo antissemitismo já carrega em si. Todos têm o seu, e esse nosso é genérico, se aplica para o árabe, apesar que na prática não. Quem fala antissemitismo sabe que é contra o judeu, mas não sabe que hoje quem está nos oprimindo são semitas também, a princípio. Sim, então, tecnicamente você tem toda a razão. Tecnicamente, você tem toda a razão. Agora, você está falando sobre um uso, digamos assim, um uso político, um uso prático do termo, você é que nem você pegar uma empresa que já estabelecida durante muito, muito tempo, uma determinada marca, e agora você vai mudar completamente o nome dela. Com conceitos, você vai ter algo similar. Bom, isso poderia ser feito, em teoria, mas eu vejo muito mais a relevância de entender os elementos do antissemitismo, judeofobia, ou chame do que quiser, do que a nomenclatura, do que propriamente uma discussão da nomenclatura. Eu acho que a discussão da nomenclatura é muito bem-vinda e válida, mas somente se você chegar a uma conclusão final muito, muito forte que justifique você querer fazer uma tentativa de mudança do uso da concepção para as pessoas. Isso daí é uma coisa que leva décadas e é muito menos relevante do que compreender o antissemitismo de hoje, porque ele é bem diferente do antissemitismo de antigamente. Hoje, o antissemitismo ele está vinculado não mais com o judeu é algo inferior, devemos matá-lo. Não é neste sentido, mas o antissemitismo hoje ele vai se aplicar, ele vai aparecer, se manifestar com uma tentativa de romper a ligação do judeu com algo que é uma das raízes, um dos pilares dessa identidade judaica, como sempre foi ao longo da história. E aí, no caso, que é com a relação com a terra de Israel. Veja bem que eu falo terra de Israel, não Estado de Israel, porque Estado já é uma questão, já é uma coisa política recente, mas os judeus, do ponto de vista, eles são indígenos à terra de Israel, porque ali foi feita a cultura judaica toda está calcada na terra de Israel, é a saída do Egito, é Deus levando o povo para a terra de Israel, a conquista de Israel no Sefer Yoshua, e aquilo é visto como, bom, Deus deu isso para os judeus, e a identidade judaica sempre foi calcada neste valor. E isto é um dos pilares que diferencia, por exemplo, o judeu de outras religiões monoteístas. Então, neste pilar,
o antissemita de hoje, ele quer fazer o possível para romper. E aí vai condenar o judeu por por estar em Israel, porque querer estar em Israel, por exercer sua soberania e seu direito à terra de Israel. E aí essa situação ela é usada sempre nas piores formas para colocar o judeu como uma ameaça por estar... Isso, e a desumanização. E aí, assim, Rabino, eu acho que o que muda é a estratégia, no caso, o que diferencia entre esse antissemitismo do antigo. E aí eu queria voltar para esse ponto do Egito, mas perguntando de uma forma bem simplista. Será que o antissemitismo estrutural, já desde a antiguidade, não tem a ver com uma característica que deveria ser inerente à identidade mosaica, hebraica, judaica, como a gente for chamar, mas de ser, entre aspas, antissistema? Porque a gente está servindo a Deus, a gente tem a Torá que a gente atribui divindade a ela. Portanto, o nosso referencial é absoluto, então assim a gente fica um pouco mais protegido das manipulações, dos sistemas de poder. E eu pergunto isso porque a gente sabe que o povo hebreu foi mandado para morar em Goshen para não ficar tanto na cara dos egípcios ali, e no meu entender, para isso não abalar o poder do faraó, que era um deus vivo. De repente alguém que não só não cultua ele, como ainda explora comercialmente animais que são cultuados como divindades, de repente tudo isso vai tirar o foco do povo, até que esse faraó da escravização inventa uma narrativa muito parecida com o que a gente vê hoje, e fala, não, esse povo agora vai ficar numeroso, vai se juntar ao nosso inimigo. Mas a gente era convidado, a gente foi morar lá por um convite, como até um gesto de gratidão do Egito e daquele faraó da época de Yosef para conosco. Então o que faz a chave virar, apesar que eles já tinham esse antissemitismo estrutural, porque a gente vê isso na passagem que fala de Yosef, de não sentar à mesa. E a minha pergunta é isso, será que não é porque só a nossa crença em si já representa não apenas uma ofensa, mas também uma ameaça a todo um sistema de poder que gira em torno de crenças? E eu só queria provocar aqui no final, dizendo que talvez essa seja o mesmo elemento de tensão que a gente tem com as outras duas grandes religiões que se autodenominam monoteístas. Ok, então vamos por partes. Eu concordo com a sua intuição e eu vou defendê-la aqui do seguinte modo. Você, não sei, talvez você tenha ouvido falar no Eric Voegelin. Eric Voegelin foi um acadêmico, um filósofo muitíssimo interessante. Dentre outras coisas, ele tem um livro muito legal sobre o antissemitismo. Ele tem várias obras muito boas, muito recomendado. Uma delas sobre o antissemitismo, porque ele vivenciou o início daquilo, e ele, que não era judeu, não tinha nenhuma relação com os judeus, ele escreveu contra e ele fugiu antes que ele fosse alvo aí ainda na década de 30, justamente porque ele foi e saiu contra. Bom, o Voegelin, ele tem uma teoria, ele tem uma obra, 5 volumes, chamado Order and History. Então, há a tradução para o português, deve provavelmente a Ordem e História, né, mas é Order and History, e ele analisa, ele tem a seguinte tese, que a ordem da história é a história da ordem. Então, ele busca entender quais eram os mecanismos de ordenação das sociedades. E ele vê onde há rupturas dos mecanismos de ordenação e o que eles acrescentam ao mundo. E ele começa, então, o primeiro livro é inteiramente dedicado a Israel, e o elemento principal é justamente a questão de um Deus transcendental.
no seguinte sentido, não que não houvesse no panteão egípcio a ideia de uma divindade, vamos dizer, superior, mas as divindades, e mesmo a divindade superior, ainda estavam atreladas à ordem cosmológica. Então, elas eram uma função, elas estão diretamente relacionadas com a ordem cosmológica. E o faraó é um representante desta ordem cosmológica. Bom, os judeus têm a ideia de um Deus transcendental que você não faz nenhum tipo de imagem para ter sua relação com ele, você não tem nenhum tipo de intermédio para você ter essa relação com ele, e isso faz ser mais importante. O fato dele ser transcendental, ele estabelece a ordem cósmica e ele pode rompê-la. Esta concepção é uma concepção que é uma ruptura com a mentalidade existente na Mesopotâmia, no Egito, e isso é um dos fatores que, sem dúvida, é um dos fatores que vai romper com a cultura egípcia. Agora, seria longo para falar sobre isso, vou só deixar assinalado que, para quem ler com calma a Torá e comparar com a cultura egípcia, você vai ver uma série de elementos que nós fazemos na Torá que são propositadamente uma subversão a práticas que eram comuns no Oriente Médio Antigo. Vou dar só um exemplo bem simples. Deus, uma das criações de Deus, foram grandes animais aquáticos, Taninim Hagedolim. Então, existe um Deus chamado Tanim. Então, aqui nós temos a Torá falando, Deus, os animais aquáticos ali estão sendo descritos com um nome que remete a um Deus do Oriente Médio Antigo, como querendo dizer, olha, está tudo subordinado a Deus. Para quem se interessar, também no primeiro verso da Septuaginta, da tradução para o grego, feita pelos judeus, há mais ou menos 2.250 anos atrás, também, né, Deus cria Enarche Roteos, Deus cria o céu e a terra. Ton uranon kaiten gen, o céu e a terra. Então, nós temos aqui Deus, Urano, Gaia, então tá no acusativo, por isso again, mas nós temos aqui também o tradutor da Septuaginta, ele também pegou essa nuance e adaptou para os judeus de Alexandria, e também de parte de Israel, que para eles foram feitas, a tradução para o grego foi feita. Então ele pegou também essa mesma ideia, essa mesma subversão, entre aspas, da cultura, mas essa subversão, na verdade, é a nossa manifestação. Olha, nós temos aqui um modo de compreender a realidade que é radicalmente diferente. Nós fizemos uma ruptura com o mundo antigo. E aí isso, claro, vai ter uma série de consequências. Entendeu? Mas a raiz, ao meu ver, dessa sua intenção é totalmente correta, a raiz está aí. Acaba sendo uma disputa, né? E como eu mencionei com relação às outras duas grandes religiões monoteístas, existe uma tensão teológica, não vou dizer que é nítida, porque não está a olhos vistos para todo mundo ver. A pessoa precisa começar a estudar e principalmente tentar chegar nas origens das outras religiões, vamos dizer assim, para entender qual é essa tensão. Que já é estrutural em si também, né?
De que não estava bom do jeito que vocês estavam fazendo em Israel, então Deus falou, não, tá de boa. O meu pacto era eterno, mas agora não é mais. Bom, ó, aí falando em tensões religiosas, isso entra numa... Ó, de modo geral, a minha visão sobre isso é a seguinte. Via de regra, quem começa a falar da religião alheia, via de regra, fala besteira. E a besteira vem de todos os lados. Então, eu sempre encorajo as pessoas a fazer o possível para não falar da religião alheia, porque você não a estudou profundamente. Se o sujeito, sim, tem um estudo profundo, isso significa que ele é capaz de ler nos idiomas originais, o que quer que seja, ele conhece bem toda a tradição então, assim, anos e anos e anos de estudo. Bom, se o sujeito, por acaso, teve essa vivência e aí ele vai usar, ok, muito bem, faça isso, mas você fazer isso e aí você vai criar caricaturas para você atacar caricaturas, isso não contribui muito. Por outro lado, como isto é para o bem ou para o mal, mas em geral para o mal, como isto é feito e é feito de todos os lados, você é obrigado muitas vezes a se meter nessas discussões, a falar, não, peraí, estão falando assim, estão trazendo essa visão deturpada, você é obrigado agora a discutir. Agora, o meu conselho para quem for fazer isso é, se você vai discutir, ao menos você discuta apresentando o que é correto e se certifique que você não está falando sobre o que você não sabe, sobre o que você realmente não sabe. Porque você, hoje, e aí tem mais uma outra coisa. Do ponto de vista prático, vamos colocar assim, a ameaça à identidade judaica hoje não é pessoas de outras religiões tentando converter a gente, pelo menos não religião nesse sentido próprio do termo, mas sim pessoas que têm uma mentalidade que são veementemente contra os valores básicos do judaísmo. E aí você entra num outro tipo de desafio, e isso é a ameaça mais imediata. Só você ver quantas pessoas que você conheceu na sua vida que eram judeus, vieram de famílias religiosas e, digamos, se converteram para qualquer outra religião formal. Você tenta pensar se você conhece alguém. Agora, diga para mim quantas pessoas você conhece que vieram de famílias tradicionais ou religiosas que foram, digamos, para as universidades e saíram com uma visão totalmente diferente dos valores judaicos tradicionais. Bom, esse segundo caso é o que mais tem. Então, isso daqui é onde está a ameaça do ponto de vista cultural, né, às ideias judaicas, e a essa ameaça as pessoas têm que estar preparadas para enfrentar. Meu nome é Conrado. Sou consultor de inteligência da Broadfy. Imagino que você pode estar pensando: um canal de televisão só meu? Isso é muito grande para mim. Não. É exatamente o contrário. Quantas vezes a gente já não ouviu a mesma história? Empresas grandes, pequenas, de todos os tamanhos, gastam e gastam e gastam nas redes sociais. E qual é o resultado? Nada. Zero. E por que não deu certo? Falta de estrutura. Com a Broadfy,
O seu canal de streaming organiza todas as suas mídias em um único lugar. Isso vai te dar o poder de transformar os seus seguidores em telespectadores. Consegue enxergar a potência dessa mudança? É brutal! É uma revolução em todos os sentidos. E o mais importante, com a Broadfi, você não está sozinho. Nossa estrutura é completa, desde o planejamento estratégico até a exibição no seu canal. Agende agora uma demonstração. Aqui embaixo, vou te mostrar tudo o que podemos fazer por você, por sua empresa ou associação. Para ter um posicionamento coerente. Inclusive, minha pergunta tem um pouco a ver com um debate que eu assisti recentemente entre um rabino e um pastor, onde me sufocava a postura que era colocada no debate, porque era como se o pastor quisesse ensinar o judaísmo para o rabino. E, de repente, quando o rabino tentava contra-argumentar, o pastor falava, não, mas peraí, mas o Velho Testamento é a exclusividade dos judeus? Mas peraí, mas tá desconsiderando todos os estudos de gerações e gerações sobre aquele texto para afirmar que a teologia B é diferente da A, ou é mais correta, ou deve ser aplicada hoje. É mais nesse sentido e não no sentido muito de disputa, de tentar entender da onde surge essa tensão, porque até onde me consta a gente nunca forçou ninguém a concordar com a gente ou até a Torá como seu referencial, vamos dizer, de vida. Mas essas outras crenças, e não apenas as duas que eu mencionei, mas a maioria das crenças antigas que nos perseguiram tinha essa característica. Ora queriam nos exterminar fisicamente, ora queriam nos exterminar enquanto identidade. Eu gosto de colocar identidade, não fé ou espiritualmente, religião, mas acho que no fim das contas todos os elementos estão relacionados nisso. E por que isso? Qual era a necessidade? Era só por dominação? Ou era porque a gente sempre foi, a princípio, pequeno, fraco, nunca fomos o expoente do mundo, ainda que tenhamos dado algum trabalho aos grandes em vários momentos da nossa história. Mas assim, por que alguém ia querer tanto nos destruir? Por que a gente foi o foco de tanta perseguição, óbvio que sob a nossa perspectiva, se não talvez por conta de uma tensão realmente, ou de uma verdade que para sustentar ela precisa de alguma forma se sobrepor ao que era tido como verdade antes, talvez. Isso, olha, isso é uma coisa que não é muito difícil de entender, porque no caso, as religiões que têm o Tanar como base, isso é simples de entender. Olha, Deus tem aqui uma relação direta com o povo judeu, e essa relação é permanente. E Deus afirma isso na própria Torá, que ela é permanente. Então, por um lado, você tem isso. Por outro lado, você tem, na perspectiva das outras religiões, você tem, né, revelações distintas, seja no cristianismo, seja no Islã. E há, então, um certo conflito que é, bom, no caso na perspectiva cristã, há o conflito que é, bom, e como fica, então, a relação com o povo judeu e a relação do povo judeu com Deus? Então, eles precisam lidar com isso de alguma forma. No caso do Islã, eles ainda têm que lidar com o cristianismo também e com o judaísmo. Então, qual é a resposta para isso? E aí, a resposta mais fácil do ponto de vista teológico, que é você simplesmente falar, bom, vamos engoli-los, vamos colocar para dentro. Então, a resposta do Islã, por exemplo, bom, vamos converter todo mundo, e você vai ter, no cristianismo, você vai ter, por exemplo, a teologia da substituição, que é falar, bom, agora nós iremos suplantar os judeus. Então, isso aqui é uma resposta teológica fácil. Se você quiser ver uma resposta na perspectiva de alguém que era cristão, que era católico, e tem uma perspectiva teológica bem diferente,
você pegue um artigo do Olavo de Carvalho chamado Israel aos olhos de um cristão. E ele afirma diretamente, olha, isso que eu acabei de repetir aqui para você, ele fala isso também, ele fala, olha, Deus tem um pacto com o povo judeu e isso daqui é permanente, inquebrantável, não adianta ter a revelação cristã, não muda este pacto, o pacto permanece o mesmo. E, bom, e o que fazer do ponto de vista teológico para conciliar, etc., e falar, olha, não sei se é um mistério, Deus vai ter que resolver, mas aí o Olavo, ele conclui em cima dessa aporia, ele conclui e fala, olha, nós temos obrigação de se compreender enquanto criações de Deus e reconhecer que você tem, os judeus, eles têm o seu lugar, a sua função, e eles têm que ser deixados no canto deles fazer o que eles estão fazendo. Muito bom, muito interessante. Então, isso daqui é uma perspectiva teológica diferente. Agora, fazer isso é muito mais difícil. A pessoa ter a capacidade... Por que é muito mais difícil? Porque não é que o Olavo foi a primeira pessoa a lidar com isso. Ao falar o que ele falou, ele diretamente teve que confrontar, que se colocar contra uma tradição interpretativa católica bastante antiga e falar, eu não estou de acordo com essa perspectiva aqui. Sim. É um reflexo da busca pessoal dele, né? Aquilo que a gente estava falando antes, que é a busca de cada um. Isso independente de religião, né? Eu acho. Então, por isso que eu sempre recomendo prudência à medida que as pessoas vão entrar nesse tipo de discussão para acabar não falsificando. E no fim das contas, novamente, a nossa ameaça hoje não é o sujeito querendo puxar o judeu para se converter aqui ou ali. A ameaça real hoje é outra, é a ameaça de toda essa... dos últimos 100 anos que você vai ter lá fundado em Antônio Gramsci, na Escola de Frankfurt, que você vai ter uma ideia de remover, transformar, quebrar, romper com esses valores básicos, universais, que são essencialmente valores judaicos. Perfeito, muito bom. Ainda dá para falar muito sobre esses pontos. Infelizmente a gente não tem mais tempo para hoje, mas eu queria um último assunto, um pouco polêmico, mas um pouco mensagem também, como você quiser colocar para a gente dar um fechamento. Antes do 7 de outubro falava-se muito do estado de divisão que a gente se encontrava, e óbvio, não vamos entrar no assunto político e ideológico, que é óbvio, mas o que me chama muita atenção são os mecanismos no decorrer da história, entre aspas, que Deus utiliza para nos chamar a atenção. A gente mencionou, por exemplo, que Shmuel assustou o povo, e aí eu puxei o assunto de antissemitismo, porque esse é um instrumento também de despertar, é um despertador que toca e nos dá um susto. E antes do 7 de outubro a gente estava num nível de divisão muito grande, restaurantes e comida kasher para o exército, e ninguém quer nada e não pode rezar e não sei o quê. E de repente, com essa tragédia tão grande, parece que trouxe um despertar de, não, pera, a gente tem que focar nas nossas semelhanças, ainda mais quando a nossa pele está em risco. Isso tudo é muito mesquinho, muito pequeno, é uma disputa que não deveria ter lugar. E a gente vê que durante esse período, infelizmente, ela volta, ela vai, usam a questão dos reféns até como isso para tentar convencer com uma chantagem, um apelo emocional de que a gente tem que fazer tudo que os terroristas quiserem porque eles têm reféns. E realmente é um dilema grande, nesse ponto eu também não quero botar uma posição, mas a gente percebeu também, pelo menos aqui de longe, a iniciativa, que é uma coisa tão bonita que o nosso povo tem, de no momento em que, eu não posso usar aqui um termo chulo, mas no momento em que a corda aperta, vamos dizer assim, a gente desperta. E, de repente, restaurantes em Tel Aviv cacherizaram suas cozinhas para mandar comida para os soldados, campanhas para juntar sidurim, tefilin e tal.
Quer dizer, de repente a identidade judaica ela veio para todo mundo, não vou dizer que as pessoas ficaram mais conectadas ou mais religiosas, mas aquilo que era um motivo de briga não foi. Me parece que teve uma história parecida 1 ou 2 semanas atrás de uma escola que proibiram tefilim, e de repente a consequência disso foi exatamente o contrário, agora já tem tefilim para todo mundo, agora já querem permitir. Então, eu queria assim, deixar para a gente fechar um pouco nesse ponto, sob uma perspectiva também positiva. Do que a gente pode esperar? Será que isso é um sinal de que esse é o caminho que a gente precisa adotar? Se olhar mais como família, a gente não ama necessariamente todo mundo pelas suas qualidades, mas porque é a nossa família. E, então a gente entende que tem um propósito muito grande juntos, que óbvio não é só para a Israel, é em relação à humanidade toda, mas que se a gente não começar arrumando a nossa própria cama, fica mais difícil, talvez até inviável, né? Então, uma palavra aí, Durav. Olha, eu associo um pouco essa situação com a própria mitzvah que você tem do Seder de Pessach. Então, quando nós vamos fazer o Seder de Pessach, nós temos 2 coisas aqui. Uma delas é, nós temos obrigação de nos vermos como se tivéssemos saído do Egito. E isso daí parece ser uma coisa assim, bom, peraí, como eu vou fazer isso? Se eu já sei a história, eu já sei o que está na Haggadah, o que isso significa de fato? E, ao meu ver, isso significa, de fato, a pessoa, compreender os processos de maturação que ocorreram com o povo até a chegada no Egito e o processo de maturação até o final da conquista de Israel. Eu falo isso, toda a primeira parte no livro que eu escrevi sobre Pessach é sobre esse assunto, e seria um pouco grande para comentar aqui. Mas, de posse, no fim das contas, a posse disso é você ter uma lição da maturidade, da aquisição da maturidade e do reconhecimento da presença de Deus. Enquanto você reconhece que há a presença de Deus a todo momento, você também tem a obrigação de reconhecer que você tem responsabilidade e autonomia. Quer dizer, você tem que fazer as coisas e você não pode simplesmente deixar acontecer. O que aconteceu no 7 de outubro é consequência direta a uma série de políticas que são falhas, uma série de pessoas que estão nos comandos da segurança que adotaram, e elas têm, do ponto de vista pessoal, uma visão de mundo europeia liberal, e elas estão tentando aplicar isso para o Oriente Médio. Simplesmente não funciona, e o Israel ter saído de Gaza e logo depois receber mísseis, e isso se continuar, e a estratégia de querer administrar um grupo que quer nos matar e achando que isso é melhor porque senão vamos ser agressivos demais. Bom, esqueceram. Se alguém quiser ver o que fazer com inimigos de fronteira, peguem Sefer Shmuel Bet, capítulo 12, lá no finalzinho, e veja o que o rei Davi fez com os inimigos que invadiram as fronteiras. Mas isso daqui, então, é uma lição de responsabilidade que, olha, falhamos por quê? Porque deixamos valores que são totalmente alheios da nossa identidade judaica governar e colocamos pessoas que têm esses valores para chefiar o setor de segurança. Então, aqui há um problema muito sério que está aos olhos vistos. Ao mesmo tempo, também no próprio Seder, nós temos a presença de todos os tipos de filhos, que reflete pessoas distintas, inclusive aqueles que querem intencionalmente dizer meus valores não são os seus. Você tem esses valores judaicos, eu crio novos valores judaicos, a minha imagem e semelhança ao que eu sinto e eu quero modificar o que é ser judeu baseado em mim mesmo ou baseado na ideologia da moda que eu sigo. Ok, ainda assim, esta pessoa está ali
presente, e enquanto houver a possibilidade de diálogo, você coloca ela na mesa e ela, veja, o filho mau está ali, mas ele está na mesa e ele está falando. E você está se dirigindo a ele. Por quê? Que enquanto há possibilidade de diálogo, ele continua ali na sua mesa. Então, você tem essa... É uma tensão, como que falamos no início, a Torá como um todo, a vida judaica, o desenrolar da vida judaica ao longo da história, ela é esta tensão que é vivida e revivida. Nós temos, então, que olhar para a base, para o Tanar, principalmente, aprender esses valores e olhar para a realidade que a gente está e falar, bom, vamos agora entender como que isso aqui está acontecendo. E aí você, cada vez mais, você vai usar a identidade judaica para compreender a realidade, fortificar a sua própria identidade judaica e poder também transmitir e passar para todo mundo. Perfeito. Eu penso que é por isso que a Torá não é meramente um livro de leis, mas é uma história, nossa história, para a gente estudar e justamente não repetir os erros, buscar repetir os acertos e evoluir dentro daquilo que é o propósito maior, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Quem quer que queira entender o que é aquisição de maturidade, basta olhar todos os conflitos entre irmãos que nós temos de Caim e Abel, até você chegar em Moshe e Aaron. Então, de modo muito, muito breve, Caim e Abel, há conflito, o que Caim faz? Caim vai e mata Abel. Segundo conflito entre irmãos, nós temos Ismael e Yitzhak. O que acontece? Sará vai e decide, Abraham acata, depois que Deus fala para ele acatar, que manda Ismael embora. Então, a solução não foi matar, mas foi romper de modo definitivo. Terceiro conflito que nós temos entre Yaakov e Esav. O que vai acontecer? Esav quer fazer a solução de Caim, acaba não fazendo porque Yaakov foge, mas depois eles se encontram e restabelecem uma paz. Cada um vai para um canto, mas não há somente uma ruptura, mas há um passo além, porque há uma ruptura e uma reaproximação. E, novamente, uma outra ruptura, mas uma ruptura agora em paz. Uhum. Próximo conflito com Yosef e com os irmãos, novamente eles cogitam fazer a solução de Caim, Yosef acaba sendo vendido para o Egito, Yosef vai no Egito, no fim das contas, Yosef é colocado, alçado numa posição de poder e poderia agora se vingar dos irmãos. Não somente não faz, sustenta os irmãos até o final da vida, toda a família, e os irmãos ainda até o final, ainda com medo, depois que Yaakov morre, com medo do que ele iria fazer, ele fala, não, vou sustentar vocês estão comigo. Então, Yosef teve toda a possibilidade de se vingar, mas o que ele fez, ele passa por cima e reúne a família, apesar do que aconteceu. Então, vai falar, bom, chegamos no ápice, mas aí temos ainda Efraim e Menashe, os dois filhos de Yosef, quando Yaakov troca as mãos e dá Abrahá para o menor. E isso não é um problema, né? Isso não é uma questão. Exatamente. Qual é a reação de Efraim e Menashe? Nenhuma. Então, isto não é mais um problema. E o culminar é Moshe e Aharon, quando Moshe primeiro, Deus fala, olha, você vai liderar o povo, fala, não, eu não falo bem. Deus fala, seu irmão vai ficar, Aharon é colocado como alguém que fala bem. E Deus fala, seu irmão vai ficar feliz por você. Então, não apenas há um consentimento, mas uma alegria verdadeira pelo próximo. Então, aqui você tem, ao longo de todo o Sefer Bereshit, um processo de aquisição de maturidade. Isso vem nos ensinar que existe esse processo, isso faz parte da fábrica da vida. Olhando para a nossa própria vida, nós vemos
que nós amadurecemos com o passar do tempo, isso é natural, mas nós temos que ativamente buscar a compreensão da nossa própria vida, e a Torá, o Tanar, os valores da Torá, os valores da literatura judaica como um todo, vão nos direcionar a isso. E daí você tem como que a identidade ela se expressa na vida do judeu. Somente quando você tem esses valores dentro de si, quando esses valores são vivos. Perfeito. Rabino, muito, muito, muito obrigado. Hazak Baruch, que Hashem continue abençoando seus caminhos, sua sabedoria e todos aqueles que se beneficiam dela, seus muitos alunos e admiradores. Eu sei porque daqui do Brasil tem bastante que eu conheço, imagino que tem outros, muitos que eu não conheço. Então, muito obrigado. Eu queria realmente começar esse ciclo de programas de conexão judaica com a pessoa que eu sinto, desde que conheci, que é a que mais me instiga, mais me conecta. Muitas vezes já tomei umas patadas, porque é assim que a gente aprende quando a gente está muito errado. E acho que essa coisa também natural é o que tira todo esse peso, toda essa imposição que muitas vezes dá um ar de superficialidade. Então, tenho certeza que quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente conhecer a nossa história, seja do nosso povo ou até mesmo da humanidade em detalhes, melhor preparados estaremos para o presente e para a construção do futuro. E aí queria te perguntar, só fechando, aonde que as pessoas podem adquirir os livros que já saíram? Olha, tem na editora Sefer e as minhas aulas e gravações e artigos e um pouco também das minhas ações acadêmicas, elas estão postadas no site ravgantz.com.br, ravgantz.com.br. Nós vamos colocar na telinha também. Eu agradeço pelo convite, sempre que precisar, estou aí à disposição. Maravilha, pô. Vou te convidar mais vezes, então vai ser uma honra. Forte abraço, tudo de bom. Estamos rezando dia e noite aí para as coisas melhorarem. Tudo de bom, forte abraço. Agradeço a todos que acompanharam com a gente essa conversa tão fantástica. Estou ainda digerindo tantas ideias e tantos ensinamentos sobre nós mesmos, sobre quem nós somos. E esse é o objetivo desse programa, Conexão Judaica, que a gente possa se conectar cada vez mais e atingir mais e mais os nossos objetivos, os nossos propósitos. Até o próximo programa e shalom para o mundo!